Pronto, começou. Então, oi pessoal, hoje vamos ficar sentados por enquanto. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindos. Bom, então, primeiro, a gente hoje, como eu falei, vou ter que sair mais cedo, eu tenho um médico hoje. Mas a gente vai conversar um pouco sobre como vai ser a disciplina. A gente tem algumas coisas para conversar. Antes de mais nada, eu queria apresentar a Tereza, ela se apresentar um pouco. A Tereza é professora aqui da física. Não ficar escondida aí atrás, né? Tá morrendo. E a Tereza é professora aqui do Instituto de Física. E nós, ano passado, nós trabalhamos juntos na Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde eu ainda estou. Ela não está mais, e a gente teve a ideia de dar essa disciplina juntos, assim. Então, a ideia é que a gente, bom, como vocês sabem, a gente vai falar já um pouco mais sobre isso. Nessa disciplina a gente vai falar de derivada integral e a gente vai tentar fazer, tentar não, vai conseguir. Conseguir, vamos pensar muito positivamente. Fazer isso, fazer umas conexões com a física. Depois a gente vai detalhar mais que conexões são essas, né? A gente teve essa ideia assim, de dar uma disciplina juntos, aí como eu já estava meio programado para dar essa disciplina, eu falei com ela, ela topou. E vai ter provavelmente os alunos também da licenciatura em Física. Tem o Paulo, que é da licenciatura em Matemática, não se formou ainda não. Ainda não. E vai ter só aqueles que só virão semana que vem. Então hoje a gente vai só conversar um pouco sobre a disciplina. E é isso, assim, é fato. Então, eu sou super feliz de estar aqui. Primeira vez que eu dou aula na matemática, né? Eu sou professora do Instituto de Física já há muitos anos e eu nunca dei aula na licenciatura. Isso também é um desafio para mim. Eu sempre dei aula no bacharelado. A minha carreira é toda vinculada à pesquisa, nunca foi ao ensino, nunca foi à licenciatura, né? Que a gente dá aula mesmo no bacharelado. Mas, assim, eu sinto muita falta desse diálogo. Eu coordeno uma iniciativa para meninas na ciência que chama Menina no Circuito e eu frequento escolas de ensino médio e ensino fundamental. E eu vejo várias dificuldades que os professores que estão nessas escolas têm com relação aos conteúdos de física mais do que aos de matemática. Eu vejo muito assim, uma instrumentalização do ensino. Serve para quê? Serve para você aprender, né? Serve para você expandir seus horizontes. Claro que a gente tenta contextualizar para os alunos, mas ficar só nisso eu acho tão empobrecedor, né? E isso é uma preocupação que eu tenho estando dentro das escolas. E aí vem essa preocupação que a gente está participando, tem a oportunidade de participar da formação dos futuros professores e é muito importante discutir isso, né? Que não é só serve para quê? Serve para a gente entender o mundo à nossa volta. E me incomoda muito no Instituto de Física, eu acho que no Instituto de Matemática também, essa sensação que as coisas estão todas compartimentalizadas. Tem a física e tem o cálculo. E absolutamente não é verdade isso. Essas coisas dialogam entre si o tempo todo, né? Vocês devem saber, muito do cálculo foi desenvolvido por Newton para resolver problemas de física. E quando a gente ensina, a gente trata como se fossem coisas totalmente, né? O Vitor só fala do cálculo e eu só falo da física, isso é péssimo. Então, a gente ano passado conviveu muito proximamente, eu falei, vamos tentar, né, juntar essas coisas, porque eu acho que quando você quer entender o cálculo, se você entende para que ele foi proposto e onde que ele se aplica, a sua compreensão sobre o cálculo é maior. E para os alunos da física também. Se você, né, quer falar de velocidade e entende melhor o que é uma derivada, uma taxa de variação, você entende melhor o conceito de física. As duas coisas se ajudam. Então a ideia é dar um curso onde o cálculo e a física não estejam separados, mas tentar juntar, né? Então, por isso que a gente vai estar junto em sala de aula, né? Eu já dividi curso antes, mas assim, eu dou essa aula, você dá aquela. E a ideia aqui não é essa, eventualmente vai estar um dos dois sozinhos, quando o outro não puder estar. Semana que vem, primeira semana de aula, eu já não vou estar aqui, eu tenho uma viagem de trabalho marcada, e aí não vou
anotar, mas aí eu vou mandar os alunos para cá para ficarem, né, com o Vitor. E eu acho também importante juntar os alunos da física com os da matemática, né? Eu acho, de novo, tudo muito separado. Então, a ideia é tentar ser uma coisa mais integrativa, né? Juntar os alunos e as disciplinas assim. E a Daniela faz parte do projeto da Letícia do Minas Olímpicos. Ah, que legal, muito bacana. Que a Pedro conhece bem. Conheço bem, a gente dialoga, né? Tem várias mulheres que coordenam iniciativas para meninas na ciência. Vou dizer que a gente conhece todas, mas a gente tem um grupo de WhatsApp do Rio de Janeiro, a gente escreveu um livro juntas, né? Tem um capítulo do MOI, tem um capítulo do Tecnino, tem lançamento do livro. Ah, foi então, estava a mulherada toda lá, né? Tem a Daniela e a Thaís, que também está nessa disciplina, só que ela não vem hoje, né? É isso. Então, aí é um pouco isso, né, cara? Assim, inclusive, eu sempre achei vai ser bom que eu estou animado de aprender física também, né? Eu, assim, a formação que eu tenho em cálculo é que vocês tiveram, né, no ensino fundamental, sendo que 30 anos atrás, né? Então, muita coisa fica perdida, porque, de novo, a gente lembra muito das coisas que a gente usa todo dia. Então, eu sei fazer uma derivada, eu sei fazer uma integral. Mas os conceitos, né, com essa coisa da instrumentalização, ficam meio perdidos, né? É assim que faz a conta e acabou o resto, né? E isso, assim, antes de ir para a secretaria, o curso que eu dei logo antes foi de mecânica quântica para a graduação. E esse é um curso, assim, que ele é muito aberto a filosofias, né? Porque os alunos têm que aprender a fazer as contas e usar os conceitos, mas tem muitos debates que surgem, né? Filosóficos mesmo, sobre as interpretações e tal, e me dá uma certa angústia. A gente tem uma meta a cumprir e não pode fugir de dar tudo. E aí não sobra muito tempo para essas discussões. Quando a gente tem uma eletiva, a gente tem uma liberdade de escolher os caminhos, né? Então, ontem a gente estava discutindo, vai falar de integral de Lebesgue, aí não dá tempo, vamos falar mais de aplicação. Então, acho que tem uma flexibilidade até para ouvir vocês, né? O que interessa a vocês, o que tem, né? Claro que não é um cabedal infinito de coisas que a gente pode falar, né? Mas tem escolhas, e aí a gente pode, ao longo do caminho, ir, né, ouvindo vocês, entendendo o todo. Eu acredito muito nessa coisa orgânica, né? Isso funcionou, não funcionou, fez sentido, não fez sentido, eu acho bem importante. Eu estava falando ontem com ela que eu dou aula assim mesmo, né? Às vezes eu planejo uma aula e vocês falam coisas e a aula vai para outro lugar. Eu acho muito na pós-graduação com uma disciplina com essa natureza, que é ligada ao ensino, eles que são professores, não sei se o Paulo está da aula, vão trazer a experiência deles, eu acho que é muito importante. E são conteúdos, como a gente vai falar de derivada integral e suas relações com a física, que a gente pode pensar no primeiro momento que não tem relação com a matemática da educação básica, mas tem, a gente vai defender que tem, tá? E além dessa conexão com a física, outra coisa que a Teresa estava falando, que na graduação é tudo em caixinhas, que eu já faço quando eu dou essa disciplina, é a conexão entre cálculo e álgebra linear também, que eu acho uma loucura que é separado, né? Não tem um diálogo. Então... E essa coisa da conexão com o ensino médio, a cálculo e derivada não está no ensino médio, mas cinemática está. E cinemática, no fundo, é toda baseada no cálculo. Então, assim, é meio um jogo sujo com os alunos do ensino médio, que você quer falar daqueles conceitos sem muito eles entenderem de onde vem. Isso é muito cruel, né? Então, como que a gente aborda isso? Claro que não dá para... vamos agora discutir integral de trajetória, né, no ensino médio. Não é esse o espírito da coisa, mas eles têm que entender minimamente, não como operar, né, mas o conceito, de onde vem, o que é a taxa de variação. Não precisa nem falar que é uma derivada, né? Quando eu comecei a dar aula, dava física 1 muito, né, e aparece lá gradiente, os alunos falam gradiente de física 1. Eu falei, olha, podia chamar João, podia chamar José para cá, se chama gradiente. E os alunos não ficavam felizes com essa minha piadinha tosca, mas é um pouco isso, assim, perder o medo de ouvir um conceito novo, né? E eu acho que isso para os professores é absolutamente fundamental. Como é que a gente faz um aluno, né, ouvir uma palavra derivada, gradiente, não ficar, ai meu Deus, o que eu faço agora, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios dos professores, tanto do fundamental, né, do
médio quanto para a gente aqui na universidade. Então, eu acho que construir, né, essa forma de abordagem também é bem importante. Então, e é isso, quando ele estava falando, eu acho que aqui na graduação, não sei como foi a experiência de vocês, né? Porque a Amanda da UFRJ, ele também, né? A Dani da Unirio e o Danilo da UF. Não sei como foi a graduação, mas assim, não sei como foi a experiência de vocês, mas aqui na UFRJ a gente vê cálculo separado de física. Eu acho que é tudo meio separado. Acho que é Eu estudei tudo na meio UF assim. e era... Eu fiz pós lá, mas na Na graduação graduação PUC, né? também era tudo separado. E assim, e tem uma ideia, inclusive, que eu acho um pouco equivocada, que a gente já falou sobre isso em análise 1, que é uma ideia de pré-requisito, assim, que você só pode entender uma coisa se tiver entendido outra antes. E historicamente não foi assim, que a Teresa estava falando, né? A gente já falou muito em análise 1 sobre isso, né? Que o conceito de função, como a gente entende hoje, ele foi formulado depois de ter derivada, integral. Então, o conceito de função que a gente pensa nele como um pré-requisito, ele foi formulado depois de tudo. Na verdade, ele só foi formulado quando a gente entende hoje com o desenvolvimento de teorias de equações diferenciais, na verdade. Então, quando Newton e Leibniz estavam fazendo esses conceitos do cálculo, não estavam nem aí com a função, entendeu? Como essa regra de associação unívoca, etc. Né? E hoje a gente estrutura os cursos, as disciplinas da graduação dessa maneira, né? Assim, tem uma coisa e outra. E é isso. Esses conceitos, eles não foram assim, formulados matematicamente e depois aplicados na física, uma vez que essas coisas foram todas envolvidas juntas. Então essa separação é artificial. E isso tem muito a ver, eu acho, com essa ideia que eu defendo, como vocês sabem, de matemática problematizada, né? Que tem a ver com isso, que a gente aprender, que depois eu vou dar um texto para você ler. Texto meu para tarde, que fala sobre isso. Que a gente aprender as coisas a partir dos problemas que engendram aquelas evidências. Aprende as definições de matemática, né, como se as definições tivessem nascido do nada. Assim, né? Então, essa separação, tudo contribui, eu acho, com essa visão não problematizada da matemática e das ciências em geral. Eu acho que é ensinado. Eu gosto na física, alguns cursos são propícios a isso, a fazer estudo por projeto. Né? Então, eu já dei várias vezes métodos computacionais 2, que é eletivo, e aí de novo, né? Quando é eletivo tem mais liberdade, e você propõe um projeto e ao desenvolver esse projeto, o aluno tem que aprender diversas coisas para chegar no fim de alguma coisa. E eu vejo assim, o resultado, né? Se a gente pode aferir, os alunos primeiro gostam mais do que estão fazendo, e ao gostar mais, se empenham mais. Isso aí era da natureza humana. Então, os alunos curtem fazer aquilo, e aí eu acho que funciona melhor. Mas eu não sei ensinar matemática. Não, matemática isso também funciona assim. Só um comentário, essa coisa do pré-requisito, né, a sensação, não sendo matemática que eu tenho, né, é que na matemática as coisas são muito mais independentes entre si. O cara consegue aprender cálculo separado de análise, tanto que no IMPA as pessoas fazem, né, o doutorado junto com a graduação, e na física não funciona assim. É muito difícil um aluno fazer quântica sem entender mecânica clássica. E assim, são pequenos blocos que você vai montando para ter um alicerce. Mas aí, historicamente, a quântica veio depois da clássica mesmo. Também, isso. Né? Mas, historicamente, não foi um impedimento não ter o conceito de limite, por exemplo, formulado, a definição formal para falar de derivada. Isso. Uma coisa que motiva a outra. Então, é um pouco assim. E aí, querem falar alguma coisa? Quero ter um curtido. Algum comentário? Expectativas. Porque agora a gente quer começar a falar mais um pouco detalhadamente do que a gente vai fazer no conteúdo. A princípio, fala, né? É uma surpresa, assim, legal. Estou animado, curioso, assim, acho que vai ser bom. Legal. Estou muito animado, acho que ter essa ligação direta com a física, acho que vai ser bem legal. Porque lá na Unirio eles tinham a disciplinação de física. E ela foi retirada da grade, e a gente teve muitos problemas, ninguém conseguiu se levar com a física.
aí juntaram a física com outra matéria que a física eu praticamente não tive nada de física. Então acho que vai ser muito legal agora ter esse contato. Vai ser um adulto. Eu acho que isso é meio geral. Os alunos da licenciatura em matemática não são meia de regra, porque assim, os alunos da física têm que fazer cálculos, não sabe nada. Mas os alunos da matemática não têm que fazer física. Mas a física dá mais sentido ao cálculo. Exato, dá sentido, né? Você aprende aquilo para quê, né? O para quê tem meio da física. Então acho que vai ser bem legal. Porque eu acho que vai chamar a parte da tarde que foi o local naquela doação. Então, já espero. Já ano passado você já me surpreendeu muito positivamente com a aula. E aí vem essa expectativa de me surpreender de novo. Vamos tirar o trauma de física, matemáticos, né? Isso aqui é expectativa. Não, mas ele já tira essa disciplina de análise automática pela nossa. Desde o começo, né? Então, mas aí na verdade essa ideia também surgiu um pouco porque a gente também tirou eletromagnetismo aqui da licenciatura em matemática. E aí tinha essa fala, assim, tirou no currículo novo que o andamento está parado por causa da nova legislação lá, enfim, mas já foi aprovado aqui no IEM, o currículo novo, mas ele está parado lá na PRN, porque teve essa mudança na legislação lá das licenciaturas, na resolução do MEC, aí eles congelaram todos os mudanças de currículo, enfim. Mas nesse currículo novo a gente tirou eletromagnetismo. Aí surgiu essa discussão. Porque tem que saber cálculo 3, tem que fazer cálculo 3 antes. E aí eu falei um pouco, mas essas coisas não surgiram separadas. O ideal seria que a gente tivesse uma disciplina que falasse essas coisas juntas. Então surgiu um pouco essa ideia. Mas eu quero falar também com vocês que eu também estou aqui para aprender física, tá? Porque na graduação eu também não aprendi nada de física. Porque a gente acha que essas disciplinas de cálculo de física da graduação, como eu já estou cansado de falar para vocês, o caso do cálculo, mas isso também acontece no caso da física, elas são muito instrumentais, né? São muito assim, como a gente até foi questão de prova, né, de análise, discutir isso, né? Como é que esse cálculo é dado de uma maneira instrumentalizada e tal. E a física também, eu lembro quando eu fui fazer, não sei qual física era, que tinha lá ainda da relatividade, física moderna, né, que era quântica, e relatividade, não sei se é 3 ou 4. Aí quando eu fui fazer, eu já saí traumatizado da física 3. Que tinha um negócio de ótica, que eu não consegui nada de ótica. Acho que era ótica. Era ótica geométrica. Se você tinha um negócio de máximo e mínimo, eu não consegui entender nada. Mas era o raio, né? E aí, quando chegou em física 4, eu tinha lá física moderna e relatividade. Eu falei, vou aprender, mas aí era tudo umas formas, relatividade era aquelas formas, raiz quadrada. Isso é uma coisa assim, como que a gente aprende na universidade, que é a matemática, e aí né, você sabe fazer um gradiente, um divergente, você conheceu aquilo na aula de matemática, cálculo, álgebra, aí vai para a aula de física e aplica aquilo. Isso é totalmente fora da realidade de como acontece, né? Essas equações todas do eletromagnetismo, né, que basicamente são as equações de Maxwell que regem, tudo sai dali. Isso não veio da cabeça do Maxwell. Eu acho que isso é uma ideia muito romantizada que a gente tem da física. O Einstein era um gênio e inventou a relatividade da cabeça dele. Não você está foi falando assim. das minhas palavras, eu falo sempre isso, não é? Isso vem da observação da natureza. Então, né, Newton foi lá observando a maçã cair na cabeça e tal, teoria da gravitação universal, né, a maçã é a mesma coisa que a lua em torno da Terra, a mesma força, mesma forma funcional, mesmo tudo, entendeu? Né? Então construiu-se um arcabouço teórico a partir da observação da natureza que está lá posto. Aí o Einstein, não é que ele estava lá em nada, foi feita uma medida, né, da órbita de Mercúrio, e tem a parte que Mercúrio está mais perto do Sol e mais longe do Sol, é uma elipse. E aí o periélio de Mercúrio, ele gira em torno do Sol, né, a órbita não é sempre igual, ela vai girando, e não girava de acordo com o previsto pelas equações, né, pela gravitação universal divina. Logo, temos que abandonar aquilo e fazer uma nova coisa. Mas não veio da cabeça dele, veio de observar isso.
de observar o eclipse, né? Ele veio a Sobral, observar. Ele veio a Sobral, foi ano passado, fez, não sei, 100 anos, não sei o que ele veio e tal. Então, assim, vem da observação da natureza. E isso nunca é discutido, né? As bases experimentais das coisas que a gente vê no dia a dia. Ah, por que Maxwell propôs divergente de... Eu falei esse exemplo com o Vic, né? Divergente de B igual a zero, divergente do campo magnético é zero. Da onde que vem isso? Quais as implicações disso? Isso tem um monte de implicação. A principal, não existem monopolos magnéticos. A gente tem carga elétrica, né? Isso existe. Você não tem uma carga magnética separada. Você tem sempre, né, o polo, né, o ímã, o mais e o menos estão sempre juntos. Se você pega o ímã e corta ao meio, você vai ter mais e menos aqui e mais e menos aqui, né? A carga não, se ela é negativa, você divide ela. A carga magnética não, por quê? O divergente de B é sempre zero. Isso tem muitas implicações e as pessoas, primeiro, não discutem as implicações e não discutem que, né, divergente de B igual a zero, porque isso é assim na natureza, daí que vem, né, a fórmula. Então, da onde vem a fórmula? Qual o contexto, né, de experimentos e da natureza que levou a essa fórmula? Eu acho que isso é super importante, porque senão vira uma decoreba, né? Pega lá o livro, física, né, relatividade, bota aquele raio de C2 sobre V, e aí compressão, dilatação temporal, mas por quê? Da onde? Né? Isso não é abordado nos cursos, aí fica chato, né? Decorar a fórmula sem entender por quê, da onde. Exatamente, e a gente aprende divergência, as coisas rotacional, né, gradiente, até tudo com uma fórmula, né? Então a gente quer dar sentido a essas fórmulas, né? Dá sentido até dentro da própria matemática e nas relações com a física. Então a ideia é essa. É isso que a querida falou agora, que eu sempre falo sobre isso, no texto sobre isso, que eu chamo de mito da genialidade. Você fala que é uma pessoa que era super inteligente, acordou um dia, então tem da observação dos problemas, excelente por isso que a gente tem matemática problematizada. Nunca é uma pessoa só, né? Assim, até o próprio Newton supostamente fala assim, mas tem várias pessoas trabalhando, tem problemas que estão meio em questionamento, como essa questão da órbita de Mercúrio, né? Vocês sabem essa história, mais ou menos, né? E teve o eclipse, porque Mercúrio, o que acontece? A formulação da gravitação universal era a formulação clássica, né? Formulação conhecida de Newton. Só que Mercúrio, como ele é menorzinho e ele está muito perto do Sol, que é muito grande, o efeito relativístico do Sol nele é mais perceptível. Não, é isso. Então, a órbita, a mecânica clássica, né, a lei da gravitação universal, matematicamente, não explicava a órbita de Mercúrio. Ela se comportava de uma maneira que não era prevista por essa lei, justamente que o efeito da relatividade era mais forte ali. Então, esse eclipse de Sobral, que é o eclipse, como a Lua campa a luz do Sol, você consegue observar mais nitidamente a órbita. Então, essa observação foi crucial para confirmar a teoria da relatividade de Einstein. Mas é isso, não foi que Einstein me acordou, vislumbrou a relatividade. Eram de pequenos indícios, problemas, que ao longo do tempo iam se manifestando e as pessoas vão construindo isso, né? E a gente tem uma narrativa sobre a história da ciência, ela é bizarra. Estava lá Newton sentado e caiu uma maçã na cabeça dele e fez-se toda, né, a teoria da gravitação universal. Não é Para a bem gente assim, que está né? tendo uma graduação, eu acho que isso ajuda a gente até ter uma visão um pouco mais madura sobre o que é a ciência, né? Apesar dessa coisa, né? Eu acho assim, tem duas coisas, né? Tem um que é um período que é muito distante da gente, né? Que já morreu faz tempo mais, tem um pouco menos, onde as pessoas eram mais separadas mesmo, né? Assim, e o Newton ainda viveu durante a peste, então, né? Quase pandemia, se retirou para um lugar, mas a gente durante a pandemia se falou com o Zoom enlouquecidamente, nunca teve tanta reunião com o Zoom. Então, assim, a gente interage mais hoje em dia, né? Muito mais do que eles interagiam. Então tem uma parte que é uma coisa mais solitária, que vem de uma época onde, né, você escrevia uma carta, botava no correio, tem toda, né, a correspondência de Newton com Leibniz, vai e volta, cartas anônimas, né, coisas assim
bizarras que aconteciam naquela época. Hoje em dia é tudo muito mais rápido. Então, também tem essa visão de como a ciência era feita naquela época e como ela é feita hoje. Hoje ela é muito colaborativa, né? A gente está falando com todo mundo o tempo todo. Então, ela é colaborativa, você vai dar um seminário em um lugar, aí você, mas por que isso? Aí você, não sei, aí fica pensando, não sei, leva para casa, aí conversa com outra pessoa, fulano, não tem aqui. Então, assim, são muitos inputs que a gente vai tendo e isso vai construindo conhecimento de uma maneira ou de outra, que naquela época as pessoas não se excluíam tanto, né? Não interagiam tanto, que a coisa era mais solitária. Eu acho que por isso também que hoje o progresso é maior, mais rápido. E uma coisa que eu sempre falo também, que eu acho que essa visão romantizada da ciência, da matemática, afasta os alunos. Com certeza, porque aí, assim, eu não sou Einstein. Pô, ninguém é Einstein, só o Einstein é o Einstein, né? Só o Newton é o Newton. E não é por causa disso que o que a gente faz hoje em ciência não é importante, não é relevante. Eu acho que tem muito esse mito mesmo do gênero. E eu vejo assim, na minha carreira, observando meus colegas, é 1% inspiração e 99% na cadeira, né? Assim, é isso. É o tempo que você gasta pensando nisso, tenta, não funciona, tenta outra coisa, não funciona. Então, o café volta, fala com alguém, ouve, faz um curso, discute com alguém, e as pessoas acham que não é assim que funciona. Isso é muito os alunos, esse estereótipo, né? O homem branco de cabelo desgrenhado, né? Desconectado da sociedade. Eu pessoalmente, sou convencida que isso afasta muito as mulheres da ciência. Porque nenhuma mulher quer ser um homem branco velho de cabelo desgrenhado, sem vida social, sem vida afetiva, né? Tem todas essas lendas de que eu morreu virgem, que não tinha mulher, que não tinha namorado. Não quer ser isso na vida, gente. E assim, não precisa ser isso para ser um cientista produtivo. Então, esses mitos são muito ruins para o desenvolvimento da ciência, que afasta as pessoas. E essa visão que a gente tem, né, que a gente discute muito sobre falando de ciências exatas, os homens seriam mais aptos, né, para as ciências exatas, que afastam. É a mesma coisa para pessoas negras, né, assim, essa questão, historicamente, no mundo da eugenia, etc. Então, todo esse discurso romantizado, ele cria essa imagem do cientista como um homem branco. Esse estereótipo que é muito ruim, né, para atrair a diversidade, né? Isso, uma coisa que eu também sempre falo, que eu, quando penso, a ciência tem que ser diversa, porque é justo, né? Porque excluir as mulheres, os homens negros, as pessoas trans, né? Indígenas, então por que excluir esse percentual e é ruim socialmente? Mas tem pelo lado da ciência, os problemas que a gente tem hoje em dia são cada vez mais complexos. Quando você tem um problema muito complexo, você não quer chamar um grupo de pessoas todas iguais, porque a chance de ter uma ideia muito criativa é muito menor do que se você tiver um grupo diverso trabalhando sobre isso. Então é ruim para a ciência ser composta majoritariamente de homens brancos, héteros, cis, né? É péssimo. Então a gente tenta, né? Não é só muitas aspas, justiça social, é porque pelo interesse da ciência a gente tem que atrair maior diversidade. E eu acho, também eu já falei isso na análise do semestre passado, que tem uma visão que é completamente equivocada dentro da própria academia, dentro da própria universidade, que democratizar o acesso à ciência compromete a qualidade da ciência. E é justamente o contrário, a gente precisa, porque tendo pessoas com visões, mesmo dentro das ciências exatas, tendo pessoas com visões, com origens diferentes, elas vão trazer outras questões para. Não é porque a ciência sempre coloca o exato em reais, né? Eu acho que esse termo causa essa impressão, que a ciência exata é descontextualizada socialmente, não é isso? Aí, então, eu aprendi também recentemente alguns exemplos justamente no livro desse grupo de mulheres da ciência, com a Tatiana e com a Letícia, outra Letícia da UF. Letícia da Oliveira, que era de neurociências, de exemplos recentes na história das ciências que produziram pesquisas completamente enviesadas. Tem um exemplo que a Tatiana conta, que eu me lembro agora, dos macacos, que é uma pesquisa lá de biologia sobre os
comportamento dos macacos, e aí diziam tipo assim, que era um negócio de gênero, que os machos, os macacos faziam não sei o que, as fêmeas faziam não sei o que. Aí depois eu descobri que metodologicamente estava tudo enviesado, porque as pessoas que fizeram eram homens que fizeram essas pesquisas. Então eles meio que já haviam uma visão de mundo na qual os homens eram mais aptos para caçar, sei lá, uma coisa assim. E que descobriram que, como foram só homens que fizeram a pesquisa, os resultados estavam todos impregnados dessa visão das pessoas. Né? Além dos resultados enviesados que tem nesse tipo de exemplo, tem também muito da invisibilização das mulheres. Então, hoje em dia menos, mas assim, nos primórdios da física, vários trabalhos que foram feitos por mulheres e só os homens ganharam crédito. Então, a Miss Meitner é um exemplo, ela foi uma das descobridoras do funcionamento do Sol, autor do Nobel, a Jocelyn Bell também, assim, foi a pessoa que descobriu os pulsares e o Sol orientador dela do Nobel. Então, assim, vários desses casos, ela levou para ele, acho que eu vi um negócio, não, eu acho que eu vi, aí ele chamou um colega, os dois discutiram, era isso sim. E ela foi totalmente excluída. Então, essa questão de deixar a mulher de fora e deixar ela invisível, é como se ela não tivesse dado toda a contribuição que ela deu. Isso acaba que é ruim para atrair nas mulheres. Você tem poucas mulheres que dizem, maquicuri. Não para ser só maquicuri, gente, tem que ter outras mulheres ali também, né, juntas para a gente dizer, maquicuri, a Alice Naik, a Jocelyn Bell. E tem exemplo da análise de pessoas negras, né, também. Tem uma tese de doutorado orientada pelo Tony, o Rodrigo Moraes, do temática, ele conta o fundamento, agora eu não vou lembrar, mas ele conta histórias na física que aconteceu exatamente isso com pessoas negras, que agora eu não vou saber o que é, mas coisas super conhecidas, que tinha uma pessoa negra trabalhando e só um branco levou o crédito. Não é isso. A gente já fala bastante disso aqui no temática, né? Tem pessoas que têm projetos de pesquisa com questão de gênero, com questão de raça aqui, e a gente sofre hater, né, com isso, que as pessoas falam que você falar de gênero e raça dentro de ensino de ciência não é. Além dessa coisa de não dar crédito, também tem, né, em relação à raça, o colorismo, né? Aí a pessoa, não era tão negra assim, né? A Machado de Assis é um desses caras que as pessoas não falam, ele é embranquecido, para ser aceito, vamos ter Machado, ninguém fala, né? Que era preto, mas fica, né? Quando a pessoa tem um sucesso que é absolutamente negado, né? Quem vai pegar a qualidade que ele escreveu, aí dá uma embranquecidinha assim para ficar mais palatável, né? Exato. Algum comentário? Então, vamos começar a falar sobre o que a gente pensou do conteúdo, né, da disciplina. Assim, acho que eu nem vou escrever nada no quadro assim, do conteúdo em si, porque como vamos chegar ao novos também, acho melhor esperar, mas a gente tem várias coisas para conversar ainda, tá? Então, essa disciplina aqui, como vocês sabem, os tópicos dela são derivada integral, tá? Quero falar sobre isso, depois falar sobre a variação também. São derivada integral. E aí, comumente na graduação, né, curso de análise 2 é análise no RM, né, assim. Aqui a gente pretende fazer as duas coisas. A gente pretende falar das formulações de derivada integral na reta, ou seja, para funções de R em R, e apontar suas generalizações para o RM. Beleza? Basicamente é isso que a gente quer fazer de forma geral, certo? Então, vou falar um pouco do que a gente pensou em fazer em derivada e depois um pouco em integral, beleza? E uma coisa que eu faço muito nessa disciplina, que vocês já estão percebendo aqui, é provocar uma crítica em relação ao ensino de cálculo, né? E também agora em relação ao ensino de física na graduação. E, obviamente, também reflexões sobre a educação básica, né? Então, no caso do conceito de derivada,
falando um pouco das críticas. Eu sempre começo falando das críticas ao cálculo e que coisas, que ideias importantes não aparecem no curso de cálculo porque ele é muito instrumentalizado, né? Então, no caso do conceito de derivada, primeiro tem uma coisa que integral poderia ser antes também, tá? Porque, inclusive, eu acho que integral é mais fácil, entre aspas, conceitualmente que derivada. Porque integral, como a gente vai falar bastante, tem a ver com... vem de uma ideia de soma, essencialmente. E derivada vem de uma ideia de quociente, vem de uma ideia de comparação. Então, o que é derivada? É a taxa de variação instantânea. Então, a taxa é a divisão, né? Na verdade, quando a gente fala taxa de variação, a gente está querendo ver o quanto uma coisa varia em relação à outra, né? Tem a variação e a taxa de variação. Então, só isso já é uma coisa complicada, né? Porque tem a ideia de divisão como comparação, que a gente falou em análise 1 também. E ainda tem, isso ainda é passado ao limite, né? Ainda é instantâneo, quando delta x, enfim, tende a zero. Então, a ideia de derivada, eu acho que conceitualmente ela é mais difícil que integral. Né? Assim. Agora, por que vem antes? Porque os métodos para resolver integral são mais difíceis que os métodos para resolver derivada. Mas integral em si, conceitualmente, não é mais difícil. Então, como o cálculo 1 ele é focado nos métodos e não em poucos conceitos, eu acho que é por isso que tem essa ordem, tá? Mas aqui a gente poderia ver integral primeiro, mas a gente vai fazer essa ordem também. Assim, meio seguindo como as coisas, a tradição, mas essa tradição não precisava ser assim. Então, em cálculo, uma crítica que eu sempre faço, inclusive minha tese de doutorado foi sobre isso, sobre princípios derivados. É que o conceito de derivada é apresentado muito a partir da ideia de tangente, tá? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. E tem vários problemas com relação a isso, beleza? Então, primeiro, quando se fala assim, essa frase é muito comum em cálculo, a derivada é a inclinação da reta tangente, beleza? Certo? Essa frase, conceitualmente, é verdadeira, essa frase está certa. Mas o problema, ver se vocês concordam ou não comigo, tá? Você também deixou lembrança, vai ficar um pouco. O problema dessa frase é que a maneira como ela é colocada em cálculo parece que ela é meio que uma definição de derivada. É ou não é? O que é a derivada? A derivada é a inclinação da reta tangente. Beleza? Tem essa sensação para vocês, assim. E o problema é que a inclinação da reta tangente não pode ser uma definição de derivada, porque a inclinação da reta tangente depende do conceito de derivada. Então, isso está logicamente, como é que se diz em loop, autorreferente. Beleza? Não tem como você definir, no sentido do cálculo, tangência sem ter a definição derivada. As coisas meio que são definidas junto, quer dizer. Então, tangência, no sentido que a gente fala de tangência do cálculo, não é um conceito anterior à derivada. Fez sentido isso? Beleza? Na sua generalidade. Porque a gente pode falar de tangência a círculo, por exemplo, da maneira que a gente fala no ensino médio. Tranquilo? Certo? Mas quando a gente fala de tangência a círculo, essa é uma abordagem geométrica, né? Assim, que a gente está falando de quantas interseções tem em geral, é ou não é? Beleza? Quando a gente fala de círculo, uma reta pode ser exterior, secante ou tangente. Então você vê se ela tem nenhuma, uma ou duas interseções. Para a ideia de tangência do cálculo, a abordagem não pode ser essa, porque você pode ter uma situação assim, né? Então essa reta aqui é tangente nesse ponto, mas ela volta a interceptar a curva, o gráfico. Então, para falar de tangência no sentido
sentido do cálculo, não importa o número de interseções, beleza? O que importa é o comportamento local. Então, o que importa é que a ideia de tangência é que a reta aproxima a curva na vizinhança do ponto. Não importa o que acontece longe do ponto, isso aqui é relevante da reta ser tangência ou não, ser tangente ou não. Então, essa forma de apresentar o conceito de derivada como tangência, como eu disse, essa frase está certa, a derivada é em relação à reta tangente, mas o problema é que ele é colocado assim, não explicitamente, às vezes eu acho que nem intencionalmente, mas ele soa com uma definição de reta tangente. Então, isso matematicamente é inconsistente e pedagogicamente eu acho que isso faz os alunos recorrerem ao conceito de tangência anterior que eles têm, que é justamente esse aqui, de número de interseções. Então isso causa um estreitamento assim, da ideia de derivada. Fez sentido isso? E assim, o outro lado da coisa, né? Quando a gente dá física 1, muitas vezes a gente sempre em velocidade média, velocidade instantânea, antes de chegar em derivada no curso de cálculo. E os alunos reclamam muito, mas eu não vi isso em cálculo. Eu falei, justamente, a melhor coisa que você não instrumentalizou antes, porque para mim, não sei, é isso, o meu viés de física, faz muito mais sentido você apresentar a derivada como uma taxa de variação do que a tangente, a secante, né? Porque na verdade a derivada ela foi inventada, descrita, proposta para resolver problemas de mecânica, né? Ela foi proposta com esse intuito, e aí faz um sentido, é a taxa de variação, e aí depois você vai ver como instrumentaliza, como define mais formalmente de maneira matemática, mas os alunos resistem enormemente em física. Mas não deu em cálculo ainda, eu falei, mas que ótimo que não deu, porque aí você vai entender o que é, para quando você aprender como faz, você já saber como né? O que aquilo quer dizer. Mas isso causa uma resistência. Isso. Então, justamente isso. Essa forma de apresentar a derivada tem aquilo que vocês, em análise 1, Paulo não estava, enfim, mas eles ouviram falar muito isso. Se você quiser uma Google Class, tem até as aulas, você pode assistir se quiser, de análise 1 de livros. Mas assim, você não assistiu também, eu acho que não é um impede você acompanhar tá? Enfim, mas uma coisa que eu falei muito é que eu acho que essa abordagem ela tem aquilo que eu chamo de uma intencionalidade simplificadora. É uma maneira de dizer, faz desse jeito aí, né? Assim, de novo focado no método. Não que o método seja importante, mas não pode ser o método no teu conceito, né? Assim, e ela esconde os conceitos, né? Assim, especialmente os professores, né? Exatamente. Assim, vocês são professores, como é que vocês vão aprender a instrumentalizar e não entender o conceito? Como é que você vai explicar para o seu aluno, né? Se você só ficou na instrumentalização? Isso é super mais presente, né? Só questionando no sentido de a proposta que a gente tem de aula de cálculo hoje em dia, desse modelo. Qual seria uma alternativa melhor em relação a isso? Porque atualmente eu não consigo ver uma coisa mais tangível para a gente, que acabou entrando na graduação dessa maneira e está tendo uma aula desse porte, com essa incrementalização, não consigo ver outra forma de apresentar isso coerentemente. Colocar mais Não, então a gente vai falar muito disso ao longo da disciplina, tá? Mas vamos falar um pouco hoje, tá? Assim, eu sempre falo como exemplo, tem até um texto meu que eu falo esse exemplo, que é daquele do filme Estrelas Além do Tempo. Quem viu? Já viu? Então, esse filme, ele fala, assim, a sua pergunta eu vou falar um pouco sobre ela, tá? Mas a gente vai falar só sobre isso, não sei, um pouco, assim, entendeu? Essa disciplina. Então, esse filme Estrelas Além do Tempo, quem não viu, eu recomendo ver, eu acho que tem streaming, é fácil de encontrar isso aí. Ele fala das mulheres negras que trabalhavam na NASA como computadores humanos, né, assim. Então, era um trabalho meio precarizado, então ele discute essas questões de racismo e de machismo, né, que era isso que ele está falando. Os homens brancos ficavam lá e tinham um monte de mulheres negras que eram contratadas para fazer as contas.
das coisas. Assim. Isso por quê? Porque era antes de existir computadores. Então, era a galera que fazia o trabalho braçal, assim, né? E era um trabalho meio não reconhecido e tal. Então, mostra como essas mulheres negras eram visibilizadas. Só que o filme também mostra como era que a gente tinha que fazer antes de existir computadores, entendeu? E o filme trata especificamente de colocar o primeiro homem em órbita, né? Então, ele quer resolver o problema que eles chamam de go-no-go, né? Que é o problema de como, basicamente, transformar uma órbita, fazer uma alteração precisa na posição, na velocidade da órbita, para transformar uma órbita elíptica, né? Que está com o negócio dando a volta na Terra, numa órbita parabólica, numa órbita descendente, e com uma velocidade, trajetória controlada para o cara não queimar, porque tinha uma pessoa dentro. Não queimar e não se bater, morrer, enfim. Então, por que eu estou falando disso? Porque eram cálculos que exigiam muita precisão, assim. E tinha métodos numéricos e tal. Então, eles faziam isso. Mas no filme tem umas cenas que aparece um quadro negro, sem dar spoiler, aparece um quadro negro enorme, que tinha até uma escada, assim, e que a galera escreveu um monte de ponto naquele quadro negro. E eu falo, a gente na aula de cálculo assim, como se a gente tivesse 1950. E isso é verdade, porque esse modelo de disciplina de cálculo, ele foi inventado exatamente nesse contexto. E nessa época da Guerra Fria, né, Estados Unidos e Rússia, quem vai à Lua primeiro, essas coisas todas, que essa disciplina foi criada com um propósito muito específico, que era formar em massa pessoas técnicos, né, basicamente engenheiros, com a capacidade de fazer essa conta. E aí a disciplina de cálculo, como ela existe hoje, ela foi inventada aí, antes disso era só análise. Ela foi inventada aí, e os livros foram escritos, então, por exemplo, Leighton já dessa época. E os outros livros que foram escritos depois, eles basicamente seguiram essa template. Então a gente dá aula assim há 60 anos, e isso perdeu completamente o sentido, né? Então eu vou falar um pouco sobre, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, especificamente nesse caso derivado, eu acho que tem duas ideias, uma delas já falou, que ficam muito ausentes do curso de cálculo, que é a ideia de variação, taxa de variação, e eu acho que essa tem relações importantes com a educação básica, que eu quero falar, eu vou falar agora. E a ideia de melhor aproximação linear local, que essa reta é a reta que melhor aproxima a curva. Mas o que quer dizer exatamente isso? Então, um pouco isso, da foto ficar assim, porque você vai vendo no ar por fora. É? Um gênio fez isso aí, fez. Enfim. Aí, então, essa ideia de taxa de variação basicamente, o que a gente quer estudar quando a gente fala de derivada, né? Assim, a gente tem primeiro uma grandeza que tem uma relação de dependência com a outra, beleza? Tipicamente posição em função do tempo, né? Mas tem outros exemplos que a gente quer falar aqui, né? Não precisa ser tempo, né? Assim, mas a gente pode provisoriamente pensar nesse exemplo, né? Posição dependendo do tempo, certo? Então a gente tem uma relação de dependência, beleza? Que é o que a gente chama de função na matemática contemporânea. Então, o que a gente quer estudar quando, assim, da onde vem o conceito de derivada, digamos assim? O que a gente quer estudar é o seguinte, eles têm a variável independente e a variável dependente, vamos falar assim. E a gente quer estudar quando a gente dá um incremento na variável independente, ou seja, quando a gente faz uma variação, que variação isso provoca na variável dependente, beleza? Certo? Então o que a gente quer estudar é a relação entre ΔY e ΔX. A gente quer estudar como isso se comporta. Tranquilo? Beleza? Então quando a gente varia x, como y depende de x, isso provoca uma variação de y. O que a gente quer estudar é a relação entre essas duas variações. Beleza?
certo? O caso mais simples disso é quando isso é constante, quando uma dada variação em x provoca sempre a mesma variação em y, beleza? Isso é o que a gente chama de função afim. Aí o gráfico é uma reta, beleza, pessoal? Só fazer um comentário, eu não sei se na matemática vocês fazem isso, na física não fazem, mas acho que ele tem um livro que chama Física por Atividades, e ele tem várias propostas, e uma das propostas... Não, é meio para formar professores, né? E tem uma proposta de atividade que eu acho muito bacana, que é andar o gráfico. Você faz o gráfico de x como função de t e propõe aos alunos que andem de acordo com aquele gráfico. Ah, legal. Então, assim, se é uma reta, tem que andar com velocidade constante. Aí tem aquele gráfico, anda para frente, para, volta para trás, então fica negativo. O que quer dizer ficar negativo? Né? Onde é a sua origem? Então, assim, isso dá aos alunos da educação básica, né, muito esse conceito de quanto que um varia com relação ao outro, né, porque o tempo está sempre transcorrendo para frente, né, mas você pode andar para frente, pode andar para trás, pode andar e parar, né, então isso é uma atividade que é super bacana de introduzir esses conceitos, pode, né, pensar em gráficos diferentes, né, andar numa linha reta com velocidade constante é super fácil, mas os outros gráficos tem que dar uma pensada, né? Não é assim, não, sou doutora, sei, não. Tem que parar e como é que é isso mesmo? Então, esse como é que é isso mesmo traz muito, né, conhecimento e aprender fazendo. Vê se eu estou aparecendo aqui. Você tem esse livro? Eu não tenho, mas eu posso catar alguém que tenha para emprestar. Bacana, você vê, é legal. Essa atividade é Isso é uma atividade que pode ser feita aqui na educação. Pode, totalmente. Eu acho super recomendável. Tem eu acho que eu conheci que seria algo como uma versão digital disso, do Scratch. Você tem uma tartaruga, esse personagem assim, ela tem que cumprir um certo percurso, e aí você desenha um gráfico, né, que está relacionado à posição e tempo. Isso. E é isso. A tartaruga é você andando. Exatamente. E o legal é que assim, como não tem nada numérico, é o cara que está desenhando, então você consegue ver de maneira mais direta essa relação das grandezas, sem ter que ficar. E aí tem um momento que ele desenha, não é um gráfico de uma função, é uma coisa circular. E fica pegando, o que vai acontecer com a tartaruga se for uma coisa circular? Ela está vira duas assim. Dá para ver a ideia de função, você está tendo uma relação entre uma coisa só. Dá para ver. Legal. Maneira fera. Essa eu conheci por causa da minha esposa, eu vou pedir para ela. Então, olha só fazendo um desenho depois com o PowerPoint, que eu não vou projetar porque dá uma para ligar esse projetor aí. Mas eu tenho esse PowerPoint, vocês vão acompanhando o detalhe. Então, você tem aqui o valor de x, vamos chamar de x1, e um outro valor de x aqui que eu vou chamar de x2, beleza? Então, e aqui, digamos, y1 para aqui, que está associado a x1, e y2 para aqui, que está associado a x2. Tranquilo? Aí você dá um incremento aqui, um delta x, e você quer ver que incremento isso provoca em y. Então aqui eu tenho um delta y. Tranquilo? Então eu tenho um incremento aqui, delta x, que está associado a um incremento ou uma variação delta y aqui, beleza? A gente pode até desenhar um triangulinho para visualizar essa variação, tranquilo? Certo? Aí eu vou dar esse mesmo delta x aqui, em outro lugar, para outro valor de y, beleza, pessoal? Então eu dei um delta x aqui e o mesmo delta x aqui, tranquilo? Se esse delta y associado com esse delta x é igual em qualquer ponto, independente do valor de x, né? Então, se para qualquer valor de x, o valor de delta x está sempre associado ao mesmo valor de delta y, isso faz com que o gráfico seja uma reta. Tranquilo? Eu vou ter sempre a mesma inclinação aqui. Beleza, pessoal? Certo? Mas se esse valor de delta y não é constante, digamos que aqui ele é maior do que aqui.
isso importa o gráfico que estão visualizando, certo? Então, nesse ponto aqui, o gráfico é mais inclinado do que nesse ponto aqui. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, quando a gente faz esse triângulo aqui, a gente está visualizando no exercício 5 tá? Mas dá para entender o que eu quero dizer. A gente está visualizando uma taxa de variação média, concorda? Beleza? Porque a gente tem um ΔY sobre um ΔX, beleza? Tranquilo? Certo? Mas quando a gente olha no gráfico, a gente pode pensar da seguinte forma: quando a gente tem um gráfico que é uma reta, a taxa de variação é a mesma em todos os pontos, concorda? Quando a gente tem um gráfico que não é uma reta, uma maneira de pensar é como se ele tivesse uma inclinação diferente em cada ponto. Beleza? Vou desenhar aqui. Faz quanto que o gráfico é esse? Até assim. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, como eu disse, aqui o gráfico está mais inclinado do que aqui. Tranquilo? Outra maneira de perceber isso é dando um zoom em volta desse ponto. Né? O computador é bacana fazer isso. A gente dá um zoom em volta desse ponto e a gente vê que o gráfico está mais inclinado aqui do que aqui. Beleza? Certo? Então, isso quer dizer o quê? Que nesse lugar a variação é mais intensa do que nesse lugar. Se isso for uma velocidade, não precisa ser uma velocidade, mas se for uma posição em relação ao tempo, aqui esse corpo, sei lá o que, está andando mais rápido do que aqui. Beleza? E o que é a derivada? A derivada é essa inclinação local. A gente pensando no gráfico uma curva, como se em cada ponto ele tivesse uma inclinação diferente. Em alguns lugares ele está mais inclinado, em alguns lugares ele está menos inclinado. Beleza? Certo? E isso, pensando de maneira problematizada, o conceito de derivada vem isso. Vem disso. É isso que a gente quer estudar. E daí vem o conceito de derivada. Beleza? Então aqui eu estou falando da ideia de taxa de variação média e taxa de variação instantânea, que é o limite disso. E aí isso tem milhares de aplicações de física. Né? E aí a ideia de aplicação não é nem boa, porque como a gente falou, isso veio junto com a física. E eu acho que essa ideia, começando a responder essa pergunta, ela tinha que estar mais presente no cálculo. Eu acho que essa ideia é muito ausente no cálculo. O que vocês acham? Pode discordar. Então a mudança tinha que ser tanto conceitual quanto metodológica, né? Tinha que ter mais essas ideias e mais de métodos. Tem que ter mais. Pô, eu fiz alguma disciplina de cálculo, tipo assim, nunca vi um computador, cara, na sala de aula. Isso a gente discutiu muito ontem também, né? Parece que a gente, de novo, né? Tá lá nos extremos além do tempo, né? Fazendo as contas todas na mão. E tipo assim, eu acho que tem que ser obrigatório usar um método específico. Você escolhe o método em função do que você quer fazer, mas estranho, né, cara? Estranho, né? Engraçado isso. Só existe aulas positivas disso, claro, assim, não tem mais nada, né? Exatamente. Isso aí, por exemplo, está super legal no GeoGebra. Você bota uma função, inclusive eu tenho uma escala de GeoGebra que trabalha isso. Você bota uma função e aí você vai deslizando isso, vai vendo como uma coisa varia, entendeu? Você quer falar alguma coisa disso? Acho que agora não, pensando ainda. Mas isso não, essa ideia de velocidade média que a gente aprende em física também. E aí eu acho que isso também tem uma relação, eu acho que isso, como eu disse, isso é pouco falado no cálculo, porque aí depois isso vai ter a ver também com várias coisas que depois a gente aprende em cálculo, né? E quando a derivada positiva a função é crescente, a concavidade, não sei o que, fica tudo meio uma decorela também. Todo o estudo do gráfico depende disso e eles vão entender que é só para fazer a equação da reta política. Exatamente. Uma coisa que eu pensei agora, que estava falando muito de velocidade, taxa de variação. Quando a gente estuda um pouco mais para frente na mecânica, né, começa a estudar energia cinética e energia potencial, a força é menos o gradiente da energia potencial. Então, essas inclinações estão totalmente relacionadas nesses gráficos que U como função, né, a energia potencial como função da distância. Daí você tira se a força é atrativa, se a força é repulsiva, se o objeto está em repouso, se é equilíbrio estável, se é equilíbrio instável.
eu gosto muito de colocar essas questões em prova, porque não tem que fazer conta nenhuma, ele tem que olhar para o gráfico e entender. Tem regiões de movimento possível, tem regiões de movimento não possível, porque se a energia está abaixo do gráfico, aí a energia cinética é negativa, isso quer dizer uma velocidade imaginária, não pode. Então toda essa discussão que vem, né, da inclinação ser positiva, negativa, e isso tudo nas aulas de física a gente explora um pouco, mas eu acho que tinha que explorar também no cálculo, porque é muito a ideia de gradiente, né, e de derivada, né, você faz uma função que só depende de x, é uma coisa mais nessa derivada direcional e da importância que isso tem, né, para o movimento como um todo. Isso, exatamente. E aí eu acho também que essa ideia de variação, eu defendo que ela deveria estar mais presente também na educação básica, assim. Tanto porque na física ela já aparece, né, em situações de mecânica, né, que tem aquelas fórmulas, MRU, não sei o que, né, MRV. Pois é, porque aí o que acontece é assim, as pessoas não entendem o conceito e aí decora a fórmula, o que é péssimo, né? Decorar a fórmula vem de não entender o que aquilo quer dizer. Se você entende, né, que a velocidade, né, no movimento retilíneo uniforme, ela não varia, é constante, você sabe que o gráfico é uma reta. Então, isso você sabe, né, a fórmula funcional da reta, você sabe. A aceleração com relação ao tempo, se o movimento é uniforme, tem que ser uma reta. E aí, isso necessariamente faz com que a posição seja uma parábola. Aí as pessoas decoram que a x é igual a x0 na t0d, mais a t2 sobre 2. Isso é uma parábola porque... O que é a t2 sobre 2? Pois é, então fica tudo uma grande decoreba porque você não entende de onde vem. Né? Então, se você entender de onde vem, você tem que ficar decorando. Faz sentido que seja linear, faz sentido que seja uma parábola, faz sentido sobre 2. Exato. Para mim, pessoalmente, no ensino médio, é uma grande problemática da física, porque eu nunca tive muito esse estado. Eu falava, cara, para mim não faz sentido. Eu sou uma pessoa péssima de decoreba, então assim, não é uma coisa que funciona para mim. Logo, ligava diretamente Eu com o acho que eu desempenho. tive assim, uma sorte enorme. Eu tive aula com um professor que era muito motivado e não fazia isso. E aí voltando de física, aí voltando um pouco a essa história dos estrelas além do tempo, na época em que os russos colocaram Yuri Gagarin em órbita, isso causou um pandemônio nos Estados Unidos, né? Era a época da Guerra Fria, eles saíram na frente. E aí, como resposta, eles juntaram um grupo e escreveram livros de ensino médio, que é o TSSC, né? Famosíssimo, Physical Science Study Committee, que foi escrito para motivar a juventude americana a estudar física. E eu, quando fiz física, esse professor adotava esse livro, né, que era uma resposta à Guerra Fria, mas que tratava de uma maneira diferente, não era muita decoreba, era de onde vem, por que vem, o que é a quantidade de movimento, uma coisa assim mais, né, motivacional. E só que assim, já tinha caído em desuso, eu tinha de um tio, todo mundo tinha um xerox, né? Então, assim, esses livros que foram escritos, esse para o ensino médio, para a física tem um livro muito bacana, que chama Física com Martins e Eu, você já ouviu falar disso? É um livro escrito pelo Pierre Lucie, com uma monstruosíssima ilustração no fio. Então, é muito legal, porque o Pierre Lucie faz uns comentários e aparece lá um negócio que parece um pouco a graúna, e eu não entendi por que isso. Aí aparece lá no meio um cartãozinho. Explica de novo, mas por quê? Aí assim, é um cartãozinho de uma criatura chata, feita pelo enfio, perturbando o professor, eu não entendi, me explica de novo. Muito legal esse livro e ninguém adota, né? Mas eu acho assim, um dos clássicos. Então, né, um livro-texto mais preocupado em cutucar, né? Por quê? Eu tinha esse problema também de decorar, inclusive eu acho que eu fui fazer matemática por causa disso, que era a disciplina que, na minha visão, menos tinha coisa para decorar, sabe? Assim, eu queria ser professor, queria ser professor antes de querer ser matemático. Daí, matemática era a disciplina que para mim tudo fazia sentido. Porque eu acho que eu não tive sorte nem estudei em Cefet, eu não tive sorte com professores de física, era tudo decorado, era tudo assim. E eles tinham uma resposta assim, porque não se preocupa muito com isso não, é uma resposta assim. Na faculdade você vai ver. Eu, meu ensino médio
Totalmente Eu tinha mais diferente. verdade. Inércia, o que tem inércia? Os experimentos do Galileu que ele fez, da onde vem o conceito. Eu falei, pô, isso é muito maneiro, né? Da onde vem, depois faz a conta. Da onde vem? Sim, mas somando pelo menos as maiores problemáticas que eu encontro com o pessoal quanto à questão de matemática seria, eu não vejo funcionalidade nisso, logo, não me interessa. E com física seria esse problema de... Decorei a forma. Decorei a forma. Na maioria das vezes, o pessoal que se dava bem e gostava, era porque geralmente conseguia decorar melhor e teve um bom desempenho, leva felicidade para a A disciplina. física vira uma grande aplicação de fórmula. E não é isso, né? Isso é um conceito. Enfim, mas aí que eu estava falando, essa coisa de variação e taxa de variação, eu acho que a gente também está muito mais presente na educação básica. Uma crítica que eu sempre faço, que a gente, quando a gente dá função na educação básica, a gente apresenta, a gente começa a falar de função assim, logo dando aqueles tipos de função, né? Função polinomial, função de segundo grau, função exponencial, função trigonométrica, né? Assim. E eu acho que tinha que ser ao contrário, assim, você tinha que falar da ideia de variação primeiro, porque quando você fala de, eu acho que seria bacana construir a ideia de função afim, do jeito que eu falei, né? A parte, o que é uma função afim? Uma função que tem taxa de variação média constante, né? Assim. E aí, como é que acontece com a função do segundo grau, assim? Então, chegar nessas funções a partir do estudo de certo comportamento de variação. E aí, a gente vai fazer isso aqui também, tá? Em particular, um caso que eu acho que é muito importante é o caso da função exponencial. Da onde vem a função exponencial? Ela vem para modelar um certo tipo de variação. Que tipo de variação é essa? Para cada ΔX, em vez de você ter um ΔY, você tem uma multiplicação constante, né? A verdade é isso. Então, cada incremento que você dá na variável independente, ele está associado com uma multiplicação por uma constante da variável dependente. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, o que é uma função exponencial? Você está modelando uma grandeza que dobra a cada 1 hora, né, por exemplo. Certo? A gente ouviu muito falar sobre isso durante a pandemia, né, no contágio. Certo? Então, a cada dia, o número de infectados dobra. Beleza? Quando eu falo isso, o que eu estou me referindo? A um comportamento de variação. Ou seja, a cada dia eu estou dando um incremento na variável independente, que é o tempo. Beleza? Então, o ΔT igual a 1 dia está sempre associado para o efeito que ele causa na variável dependente. Ele dobra, por exemplo. Beleza? Então, eu acho que a gente devia chegar na função exponencial a partir dessa situação. Beleza? A gente vai falar sobre isso aqui também. E aí, logaritmo também. Eu adoro logaritmo, não sei porquê. Que aí tem toda a questão do terremoto, né? Assim. Beleza? A função exponencial é aquela que leva PAs e PG, então é uma maneira de pensar. Então, que é isso, cada incremento linear na variável independente está associado a uma multiplicação na variável dependente. E a função logaritmo leva PGs e PAs. Então, cada vez que você multiplica por uma constante, você soma uma constante na variável y. Né? Acho que essa maneira é bem bacana, né? Tipo assim, logaritmo de base 10. Cada vez que você multiplica o x por 10, você soma uma unidade y. Beleza? Por isso que o crescimento logarítmico é super lento. Né? Eu acho que na exponencial logarítmica na educação básica, dá um monte de babaquice lá de equação logarítmica e não fala disso. Né? Então, eu estou falando isso tudo agora por quê? Para defender que o que a gente vai falar aqui são coisas de cálculo, mas tem a ver também com coisa de educação básica, né? Que a gente estuda. Tem sentido isso? Beleza? Então, alguma coisa aqui? Não, né? Bom, e ainda sobre derivada, a outra ideia de derivada que eu acho que é muito autêntica comum é a ideia de melhor aproximação linear local, beleza? Então a gente fala assim, essa reta, não vou me alongar muito nisso, que eu fico devagando aqui e eu tenho que sair lá fora. Mas enfim, a gente fala assim, essa reta é a reta que melhor aproxima a curva. Mas o que quer dizer esse melhor?
Tá? Esse melhor em que sentido? Isso tem uma definição matemática precisa que tem a ver com o próprio conceito de derivada. Beleza, pessoal? Certo? Tem até uma tela de GeoGebra que eu fiz que fala sobre isso. Dentre todas as curvas, fixa um ponto ali. Dentre todas as retas que cortam. Oi, então, tudo bom? Eu enderecei o Evinho para você. Tá. O curso de análise real vai passar. Não, o curso de pré-cálculo. Não. Você vai dar o curso de pré-cálculo. Mas Evinho vai dar a análise real. Eu encaminhei para você fornecer todo o material que. Beleza. Conhece Tereza da Física? Tereza, colega da Física. Tudo bom? Bom dia. Ela vai dar essa disciplina aqui junto comigo. Gerara, coordenadora de licenciatura em matemática. Tá. E você estava na reunião da recepção dos calouros amanhã? Os calouros do PEMAT. Sim, vai ser às 17 horas. Sim, eu venho. Lá no sexta divisão. Às 6. Tchau, bom trabalho para você. Então, se você fixar um ponto ali, dentre todas as retas que passam por aquele ponto, a reta tangente é a reta que melhor aproxima a curva, é a reta que mais se parece com a curva, digamos assim. E tem uma generalização disso, que é importante também, que é polinômio de Taylor. Vocês lembram de ter estudado isso, polinômio de Taylor? E como vocês estudaram? Sabe o que é? Assim. Eu botava a fórmula no quadro com as infinitas derivadas e falava, calcula cada derivada para aproximar. Fazia de seno, cosseno, das funções mais tradicionais. É muito tempo depois que você lembra que é importante, assim, como que polinômio é bom, né? Então, exatamente. Como que polinômio é bom? Essa frase é importante. E olha só, por que a gente aproxima uma curva para uma reta? Essa ideia é fundamental para o conceito de derivada. Por que a gente trabalha com aproximações lineares? Beleza? Porque a gente aproxima uma coisa que não é linear, portanto o comportamento é mais complicado, por uma coisa linear. As coisas lineares são as coisas mais simples do mundo. Então, qual é a ideia da aproximação linear? A gente consegue inferir propriedades do comportamento de uma coisa não linear com base na observação do comportamento da coisa linear que a aproxima. Fez sentido isso? Tranquilo? É isso que a gente faz no crescimento e decrescimento. A gente olha para a reta tangente, beleza? Olha para a inclinação. Se a inclinação for positiva, a função vai crescer. Então a gente está falando uma coisa sobre a função não linear, observando o comportamento da coisa linear que a aproxima. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? No cálculo 1, sabe como é que é na graduação? Sim, fala. Eles fazem a equação da reta tangente e aí depois ensinam a aproximação linear com exatamente a mesma forma e trocam igual por aproximadamente. Assim, mas eu não fico, mas é a mesma coisa? Não, muito louco. eles não sabem. Mas enfim, e aí, eu falei agora, as coisas lineares são as melhores coisas do mundo, né? As coisas mais simples do mundo. Qual é a segunda coisa mais simples do mundo? São as funções polinomiais, né? Assim. Então, qual é a ideia de polinômio de Taylor? Você aproximar, em vez de aproximar por uma função polinomial de grau 1, você aproxima por uma função polinomial de grau n. Então, o que é o polinômio de Taylor de grau 2? É a melhor parábola. Dentre todas as parábolas que passam por aquele ponto, é aquela que mais se aproxima da curva. Beleza? Então, quanto maior o grau, mais informação a gente tem também. A gente tem várias aplicações importantes. Uma delas é classificação de pontos críticos. E a gente aprende assim. Vê se está certo, vê se corresponde ao que eu vou falar. A gente olha, se a derivada primeira for 0, aquele ponto é máximo, mínimo ou ponto de inflexão, não é isso? Certo? Beleza? Aí o que a gente faz para classificar? Olha para a derivada segunda. Se a derivada segunda for positiva, é porque o ponto é um ponto de mínimo, né? Porque ele está assim, a concavidade está assim.
Se a derivada segunda for negativa, ele é um ponto de máximo. Está certo isso? Se a derivada segunda for zero, ele é um ponto de flexão. Está certo isso? Não, está errado. Se a derivada segunda for zero, o teste é inconclusivo. Beleza? Então, por exemplo, se a gente olhar para isso aqui, ó, f de x igual a x4, no ponto x0 igual a zero. O ponto x0 igual a zero é o que? Isso aqui é o mínimo, todo mundo concorda? Porque o gráfico dessa função é assim, beleza? Mas qual é a derivada primeira? 4x3. Qual é a derivada segunda? 12x2, certo? Então a derivada segunda no ponto zero é igual a zero, concorda? Beleza? E ele não é um ponto de flexão, é um ponto de mínimo. Tranquilo? Beleza? Então a gente aprende às vezes dessa maneira simplificada. Se a derivada segunda for zero, é um ponto de flexão. Sempre que for um ponto de flexão, a derivada segunda é zero. Mas nem sempre a derivada segunda é zero é um ponto de flexão. Então vocês sabem como a gente determina mesmo? A gente tem que olhar para a ordem da primeira derivada não nula. Então a gente continua derivando até essa derivada diferente de zero. A gente olha para essa ordem. E aí, enfim, se essa ordem for par ou ímpar, aí depende de coisa. Assim que a gente consegue ter um teste de classificação de pontos conclusivo. Mas o que explica isso é o pronome de Taylor, por exemplo. Beleza, pessoal? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Uma coisa que eu só entendi com o pronome de Taylor é que assim, uma coisa que é muito importante de cálculo, você falou agora há pouco, você está falando de derivada, é que muitas vezes a análise que está fazendo é local, não é global. O pronome de Taylor, ele não precisa colonar a função inteira, ela coluna que você fez, só que esse pedacinho. Não, é sempre local. O pronome de Taylor você consegue a mesma coisa, só que na Shopee, assim, o polinômiozinho da Shopee. Isso tem essa conexão com a energia potencial. Na física, um dos sistemas mais estudados e mais compreendidos é o oscilador harmônico. Então, assim, né, da mesma maneira que no cálculo que a gente tenta reduzir as coisas a coisas lineares, na física a gente tenta reduzir tudo ao oscilador harmônico. Ele é compreendido, a gente sabe as soluções, e quando a gente tem esses gráficos, né, que eu estava falando de energia potencial, pode ser aqui do lado, né? Então, a gente estuda muito, né, uma função U de x, que é energia potencial, né, e lembrando que F é menos du dx, né? E aí isso tem um certo formato, tem mínimos e máximos, né, e tem pontos estáveis. E aí, aqui, né, a gente usa essa expansão em Taylor aqui em torno desse ponto. Isso não é uma parábola, mas em torno do mínimo, né, aqui está pertinho de uma parábola. Então, esse sistema, né, se você tem uma partícula que está por aqui, ela vai se comportar como um oscilador harmônico. E aí a gente consegue entender aqui, né, ou aqui também, né, então vem perto da região de mínimo. E descrever, né, o movimento nesse sistema todo pode ser complexo, né, porque é uma força F, né, de x, que é, óbvio, que um Fzinho de x que não é, né, constante. E a gente tem muita dificuldade de entender forças não constantes, né? Porque a força constante leva a uma aceleração constante e aquelas fórmulas todas do ensino médio. Aqui é muito mais complicado, mas aí nesses pedacinhos aqui, né, por conta das aproximações, né, desse, chama aqui de x1 e aqui de x0, em torno desses pontos de mínimo, vale, né, a expansão em série de Taylor funciona só com os dois primeiros termos, né? Aqui é a derivada e a derivada segunda. É a derivada segunda, né? Então, tem todas essas conexões que eu acho que às vezes ficam perdidas, né? Das implicações que isso tem, né, da série de Taylor para esse tipo de discussão. E a gente sempre procura, né, voltar para coisas que são fáceis de descrever. Então, a reta, o oscilador harmônico, né, essas coisas que a gente entende bem. Então, esse tipo de discussão, né, para que serve, né, o polinômio de Taylor? Para você voltar para uma coisa que você consegue entender bem. Exatamente. Então, para ter essa informação,
a gente, dentre todas as palavras que passam por aqui, é possível, com um certo critério, escolher aquela que mais se adequa com o gráfico localmente, sempre localmente, como a gente falou, depois ela vai divergir totalmente. Mas naquele ponto. E essa aproximação nos permite obter informações sobre aquele gráfico a partir da observação dessa parábola. Beleza, pessoal? Então isso que é o polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor é dado como uma fórmula, como a Amanda falou. Né? Beleza? E, enfim, aí depois, ainda estou entendendo, vai ter que falar de integral ainda, né? Vai dar jeito. Aí depois, beleza, pessoal, tranquilo até aqui? Aí a gente vai demonstrar aqueles teoremas clássicos, teorema do valor médio e tal, essas coisas, derivada. E aí a gente vai começar a falar de derivadas no Rn. Ou seja, o que eu quero dizer derivada no Rn? Em vez de ser só de R em R, derivada de uma função do Rn no Rn. Beleza, pessoal? Tranquilo? Em cálculo, a gente estuda alguns casos particulares disso. O gradiente, por exemplo, é um caso particular disso. Porque o gradiente é um operador diferencial que a gente calcula para funções de Rn em R. Beleza? Tranquilo? Que aí tem a ver com a direção que a função mais varia, toda essa questão. Beleza, pessoal? Estão lembrados disso? Que ele vem de derivada parcial, aí tem gradiente, derivada parcial, derivada direcional, coisas que a gente aprende em cálculo. Estão lembrados disso? Beleza? Mas, de forma geral, quando você tem uma função de Rn em Rn, essa ideia de derivada como a função linear que melhor aproxima aquela função que não é linear, se preserva, tá? A ideia é a mesma, tranquilo? Tanto quando a gente fala de funções de R em R, a gente fala de funções de Rn em Rn, a derivada é a função linear que melhor aproxima algo que não é linear, tranquilo? Só que quando a gente está de Rn em Rn, a gente está procurando uma função linear que também vai ser de Rn em Rn, beleza? Tranquilo? O que é uma função linear de Rn em Rn? É aquilo que a gente chama em geral de transformação linear. Uma transformação linear é uma função linear, uma transformação é uma função. Beleza, pessoal? Tranquilo? Como a gente representa transformações lineares? Matrizes, certo? Então, a derivada, vê se vocês ouviram falar isso alguma vez na vida, a derivada de uma função de R em R é um número, tá? Em cada ponto ele é um número, aí tem a função derivada, tá? Mas em cada ponto é um número, beleza, pessoal? A derivada do ponto ali é 2, certo? Quando você tem uma função de Rn em Rn, a derivada é uma matriz, porque ela representa a transformação linear que melhor aproxima o gráfico naquele ponto, beleza? Se for de R2 em R, é um plano. Em vez de reto tangente, eu tenho um plano tangente, mas esse plano tangente ele é o quê? Ele é o gráfico de uma transformação afim, na verdade, que você desloca, mas enfim, de uma coisa linear que aproxima naquele ponto, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? E essa ideia de derivada como matriz, eu acho que ela é importante por vários motivos. Alguém já ouviu falar nisso na graduação? Que a derivada é uma matriz? Já? Eu falei para ele, nunca ouvi isso. Faz sentido, mas nunca. Isso. Então, eu acho que ela é importante por vários motivos. Primeiro que ela unifica vários conceitos que a gente aprende em cálculo com coisas diferentes, tá? Que são gradiente, vetor tangente, que a gente estuda curvas parametrizadas, derivada direcional, derivada parcial, e tem aquele determinante jacobiano, lembram disso? Que é quando você faz mudança, isso não vai dar tempo de falar aqui, mas é quando você faz mudança de variável de integral, né? Que você tem que multiplicar com um determinante maluco lá, que você... Fala aí, tem aquelas
coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, né? Coordenadas polares, aí você multiplica por um determinante. Então, o que é aquele determinante jacobiano? Ele vem de duas ideias. Uma, que a derivada é uma aproximação local. Então, aquele determinante jacobiano é o determinante na matriz derivada. Beleza? E o que, além disso, o que é o determinante? O determinante, que é uma coisa que a gente não aprende na educação básica, o determinante de uma transformação 2 por 2 também, por exemplo, ele representa o quê? A deformação de área. Beleza? Geralmente assim que eu gosto de pensar. Exatamente. Tem ensinado. Então. Na educação básica, determinante é aquela fórmula lá, ridícula, fala, calcule o determinante. E quando a gente fala que o determinante é 2, o que quer dizer? Que aquela matriz, ela transforma um retângulo, por exemplo, de área 1 num retângulo de área 2. Beleza? Então, por que a gente multiplica esse determinante jacobiano? Porque ele trabalha como uma compensação da deformação de área. É isso que ele faz. Então, se a gente estudasse isso, faria muito mais sentido. Estou falando bem rápido aqui, mas fez algum sentido isso? Agora a pessoa fazendo, você fazendo. Isso eu tinha ouvido, por exemplo. Coisa na matriz lá, geralmente é assim que eu tento ensinar para os alunos, quando aula particular de cálculo, eles para que serve isso? Você está transformando uma figura em outra figura. Como é que se garante que a área delas é igual? Assim, eles não ensinam isso. Exatamente, não é igual, justamente isso. E aí não ensina isso aqui e nem álgebra linear. A álgebra linear é um monte de conta também lá, que fica calculando o valor do vetor, não sei o que é isso. Isso, equações, tudo isso, isso. Então a gente também outra coisa que a gente vai ter a oportunidade de fazer aqui é fazer essa ligação também de cálculo com álgebra linear. Então a gente, de forma geral, quando a gente tem uma função de Rn, em vez da reta tangente, a gente vai ter um espaço tangente, que pode depender da dimensão das coisas. Pode ser um plano, enfim, beleza? Certo, pessoal, a sociedade é super legal. Eu acho que é isso, ela linka várias coisas que a gente estudou na graduação, tanto dentro do cálculo, como no cálculo com álgebra linear. Beleza? Tranquilo? Então, sobre derivada vai ser isso. Aí, sobre integral. Sobre integral, a gente vai começar falando coisas clássicas, que é a construção da integral de Riemann, que é, enfim, que é aquela coisa de somas inferiores, somas superiores, que você deve ter visto em algum lugar, né? Beleza? Integral inferior, integral superior. Certo, Paulo? Você já fez análise de graduação? Já. Então já viu isso. Tá. E aí vai falar o teorema fundamental do... Fala. E na análise, Oi? na própria matéria de análise, Isso. no caso eu vi até continuidade também. Ah, é? Ah, sim. Então você não viu integral de Riemann em análise, mas viu em cálculo. Tá. Então, aí a gente vai falar do teorema fundamental do cálculo também, uma coisa. E aí o teorema fundamental do cálculo também tem uma. Eu viajo bastante no teorema fundamental do cálculo. Por quê? Porque eu acho que a gente aprende, e aí o teorema fundamental também é importantíssimo em física, obviamente, porque a gente aprende o teorema fundamental do cálculo, eu acho que também fica uma coisa, uma conta, né? A gente aprende o teorema fundamental do cálculo como uma ferramenta para resolver integrais. Aí fica aplicando integração por partes, fica fazendo aquela contalhada toda. Mas o que o teorema fundamental do cálculo diz? Né, assim? Então, o teorema fundamental do cálculo ele fala de uma relação entre derivada e integral, que eu acho que faz muito pouco sentido se a gente entende derivada só como reta tangente e integral como área. Eu lembro quando eu fiz cálculo, eu fiquei pensando nisso. Derivada é reta tangente, integral é área. Por que uma coisa é inversa da outra? O que a área tem a ver com reta tangente? Beleza? Então, para dar sentido ao teorema fundamental do cálculo, a gente precisa entender a derivada como
taxa de variação local e a integral como acumulação, que também não é só área, ele estava falando ontem também. Integral, o que é integral? A integral você tem uma grandeza dependendo da outra, uma função, e você quer ver quando você acumula uma grandeza em relação à outra, isso gera uma nova grandeza, beleza, pessoal? Então, tipicamente, quando você tem um gráfico, quando você tem aquele desenho clássico, né, de integral, assim, o que você está fazendo? Né? A integral de A até B, beleza, pessoal? Certo? Para cada valor de x, você pode desenhar esse segmento aqui, tranquilo? Cuja altura vai ser f de x, beleza, pessoal? Essa altura aqui, esse comprimento aqui é f de x, concorda? Tranquilo? Então, qual é a operação que a integral está fazendo? Eu estou acumulando esses valores de f de x ao longo da variação de x. Tá? Então, no caso aqui, eu estou acumulando um comprimento em relação ao outro. Beleza? O resultado dessa acumulação é uma área. É uma nova grandeza. Beleza, pessoal? Certo? A área é o resultado dessa acumulação. Tranquilo? Se a gente pensasse nisso como uma soma infinita, daria infinito. Mas não é infinito porque a gente está calculando, está inventando uma nova grandeza. Beleza? Certo? Mas área é só um exemplo disso. Que a gente pode ter volume também. Beleza, pessoal? Às vezes a gente tem, por exemplo, desenhar aqui um cone. Faz de conta que isso aqui é um cone, tranquilo? Aí, ao longo da altura desse cone, para cada valor de Z aqui, por exemplo, que está variando de 0 até H, eu posso fazer um corte desse cone e eu tenho uma seção aqui desse cone, beleza? Certo? Quando eu integro essas áreas ao longo da altura, o resultado disso aí é o que? É o volume desse cone. Então, o volume é uma nova grandeza que resulta da acumulação da área em função do comprimento, que o comprimento aqui é a altura. Beleza, pessoal? Então, você tem sempre a acumulação integral, é isso. A acumulação de uma grandeza em relação à outra que dá uma nova grandeza. Tá? Então, área é só um exemplo disso. Certo? Então, você tem área, volume e tem outras grandezas físicas. Ontem a gente falou do trabalho, que a gente aprende no ensino médio, trabalho é força da distância. Beleza? Né? Mas trabalho, de forma mais geral, é o quê? É a integral da força ao longo da trajetória. Né? Então, isso ajuda a entender o que é integral e também o que é trabalho. Que eu nunca entendi o que é trabalho dentro da escola. Assim. Por que você calcula força da distância? Que é assim que é ensinado. O esforço que você tem que fazer para mudar o estado de energia daquela coisa, né? E até uma das definições de energia, né? Eu sou muito crítica, né? A energia é uma coisa rodada, né? A energia é a capacidade de realizar trabalho. Essa é a definição do que é energia. Então, né? Se você consegue mover um objeto, né? Isso é a energia que estava embutida ali antes, né? Com a capacidade de realizar esse trabalho. E é uma coisa que é claramente um integral. Se você anda um pouquinho, faz um pouquinho de trabalho. Se você anda muito, faz mais trabalho. Então, o trabalho é uma fórmula da força ao longo do trajetório. Né? E aí, física, tem vários outros exemplos, né? De integral, que calcula em várias situações que é isso, né? Assim. Então, para entender o teorema fundamental do cálculo, a gente precisa entender integral como acumulação global e derivada como variação local, que aí faz sentido, né? Assim, por que uma coisa tem a ver com a outra? Porque você vai estar acumulando as variações locais ao longo daquele. Por isso que um é o inverso do outro, digamos assim. Beleza, pessoal? A gente vai falar sobre isso. Tranquilo? Isso aparece muito, né? As relações entre
posição, velocidade e aceleração. Né? A velocidade é a taxa de variação da posição ao mesmo tempo, né? É a integral da aceleração. Então, essas relações todas estão muito presentes. Exatamente, tá? E aí, depois disso, o que a gente vai falar? O grande final da disciplina vai ser falar de teorema de Green, Gauss e Stokes, né? Que foi, na verdade, a nossa ideia inicial. Por quê? O teorema de Green, Gauss e Stokes, que a gente aprende em cálculo 3, vocês lembram disso? Que a gente também aprende de uma forma, não se preocupe, tá? Se você não viu a graduação. Não viu? Não lembro se eu vi. Então, isso é uma coisa assim, os alunos da física que eles lembram, mas eu não fiz cálculo 3. Eu falei, a ideia justamente é essa, você vai ser apresentado num contexto mais conceitual para quando você for fazer cálculo 3 e tiver que, né, instrumentalizar isso, você já é aquilo, sabe o que é o conceito. Então, esses teoremas de Green, Gauss e Stokes, que a gente aprende no cálculo 3, eles são teoremas que são, digamos assim, da mesma família do teorema fundamental do cálculo. Porque sempre você tem uma situação que é assim, você tem uma região e o seu bordo, tá? A sua fronteira. No caso de funções de R em R, a região é o intervalo e a fronteira são esses dois pontos A e B, beleza? Mas eu posso ter, por exemplo, no R2, tranquilo? Aí eu tenho uma região, tipo assim, no R2, e o bordo dele é uma curva, tranquilo? E aí o teorema de Green vai falar sobre isso. No R3, eu posso ter dois tipos de situações. Ou eu posso ter um sólido, uma parada assim, né? E o bordo é uma superfície. Ou posso ter de novo uma curva no R3 e o bordo, aliás, uma superfície no R3 e o bordo é uma curva. Tranquilo? E aí isso vai ter a ver, respectivamente, com o teorema de Gauss e o teorema de Stokes, assim chamados. Mas esses teoremas, matematicamente, esses teoremas todos têm em comum o seguinte: você relacionar o que acontece no interior com o que acontece no bordo. Tranquilo? Então tem várias formas de derivada, que é algo que você integra no interior e isso resulta na variação daquela função no bordo. Beleza? Tranquilo? Então, no caso do teorema de Gauss, aquilo que se integra no interior é o que a gente chama de divergente, que tem aquela fórmula lá. E no caso do teorema de Stokes é o que a gente chama de rotacional, que tem uma outra fórmula lá. Beleza? Tranquilo? Então, esses teoremas matematicamente têm isso em comum. São várias versões, vamos dizer assim, derivada, que você integra no interior, e essa integral no interior tem a ver com a variação do bordo. E essa variação no bordo, no caso do teorema de Gauss, ela é entendida como fluxo, certo? E aí tem várias... Mas isso na física assim, é muito central, né, para todo o eletromagnetismo, essa ideia de fluxo, né, de quanto o campo elétrico, né, atravessa uma dada superfície. Isso determina quanto de carga você tem dentro. Então, é bem central. Né? E tem toda uma outra questão que vai um pouco além do teorema de Gauss, que é a aplicabilidade. Né? Que isso não é uma coisa que se discute muito, porque nos problemas que aparecem em Física 3, né, quando você consegue usar a lei de Gauss, você tem um ciclo, um cilindro, um plano. Você só consegue resolver por lei de Gauss, né, esses casos. Mas a vida não é assim, né? Existem muitas outras geometrias e você tem sistemas físicos num plano que não é infinito, num ciclo que tem buraco no meio. E aí como é que fica nesses casos? Então também tem essas discussões onde o sistema que a gente consegue resolver, né, com esses teoremas, ele é muito idealizado. Nem sempre o sistema físico realista ele é tão idealizado assim. Né? Todos os métodos numéricos, né, que não são discutidos mesmo nos cursos de física para enfrentar, né, essas questões. Então, a interpretação física e o que acontece quando você não consegue operacionalizar. Então, de novo, a gente aprende o cálculo 3,
como as fórmulas. Você já fez cálculo 3? Vou fazer agora. Vou fazer. Ah, legal. Isso é legal saber as coisas. A Amanda fez, né? Cálculo 3. Fez, né? Cálculo 3. Então, você aprende esse teorema com umas fórmulas que você não sabe muito bem o que é ou não é. Eu não sei dizer, porque eu aprendi na licenciatura, né? Cálculo 3 da licenciatura é diferente do da engenharia. Mas foi legal? Foi com a Biasucci, ela tenta trazer essa aplicabilidade, ela até se propôs a ficar depois do período para ensinar essa aplicabilidade na física. Então ela fazia muito essa relação, essa explicação. Quem tem dado cálculo 3 agora muito na licenciatura é o Thiago Marques. Eu vou fazer um estágio com ele. Thiago é físico, né? Ele é físico. E historiador. Ele gosta Thiago foi bastante. de fiscal lá no Supremo Corte. Pois é. Então, mas aí quando a gente fala de teorema de Gauss, é muito importante pensar o seguinte: por que faz sentido você relacionar o fluxo na superfície com a dinâmica interior? Basicamente é isso que a gente está fazendo. A gente está vendo o que acontece dentro ali, e isso tem a ver com o fluxo através da superfície, entendeu? Então, ver essas ideias matematicamente como esses teoremas como teoremas todos da mesma família, que falam de contextos diferentes, e ver as suas, não vou nem dizer aplicações, as suas motivações físicas. E até, às vezes, é um pouco ao contrário, você está falando, o que você tem dentro se reflete na superfície. Aqui na física, assim, às vezes você não tem acesso ao que está dentro, então você infere o que está dentro Olhando a superfície, olhando o fluxo. Eu digo assim, por que você relaciona o que tem dentro com a superfície? Pode ser das duas maneiras. Depende de que informação você tem e de que informação você quer. Não sei, vou aprender. Então, basicamente é isso. O que vocês acharam? Podem discordar dessa ideia. Acharam legal? Pode falar sinceramente. Tá? Acho que vai ter toda a relação com o meu estágio, porque eu vou estagiar com o Harris e com o 3 da licenciatura de 1. Vai ser bem diferente. Acho que é a primeira vez que a licenciatura de 1 ele leciona. Acho que é. Ele já deu um noturno várias vezes. No noturno já foi a monitora dele, foi da Júlia. Isso aí. Inclusive ele foi orientador do cálculo 3 para o passado na engenharia e ele saiu. Mudando tudo. Ele tentou mudar e ninguém queria. Ele conseguiu? Não. A resistência do brasileiro. As pessoas ficaram falando que ele estava facilitando a prova, botando teoria na prova em vez de prova. Não, a galera sempre fala disso. E assim, na física, toda vez que eu faço uma prova mais conceitual, o conceitual pode ser assim, você coloca um gráfico e aí faz perguntas sobre esse gráfico, não tem que fazer nenhuma conta. A energia se conserva, é maior, a força cresce. É muito mais difícil do que se você não fazer uma conta. Então, assim, entender questões que tentam entender se o aluno entendeu ou não dá conceito, em geral, é um arraso. E as pessoas acham que é a conta que valoriza uma conta, né? O que valoriza é uma conta difícil. Né? Eu sempre conto essa história, que eu acho que é representativa, que vocês já ouviram contar, na integral de secante, né? Que isso caiu quando eu fiz cálculo 1, na prova de cálculo 1, integral de secante. Integral de secante, o negócio é o seguinte: você sabe, você consegue resolver sem somente se você já viu resolvendo antes. Porque para resolver você tem que multiplicar e dividir o secante mais tangente. E aí, quando você faz isso, você obtém uma coisa que o numerador é a derivada do denominador. E aí sai como logaritmo. É logaritmo de secante mais tangente, porque aí em cima fica secante ao quadrado mais secante vezes tangente, e embaixo fica secante mais tangente. Então o de cima é derivado de baixo, aí dá logaritmo de secante mais tangente. Isso caiu na prova, eu fiquei tentando também. Então, secante a terça, na realidade. Porque também, você vai verificar a secante. Exatamente. E essa prova da qual eu estou falando foi em 1987, tá? E aí continua caindo isso. O que isso mede? Teve uma, na prova de um período, não sei qual
botaram como uma questão de mudança de ordem de integração, integração dupla, um limite que era teta menos arco seno de teta para você trocar com limites muito loucos, assim, não era para você mostrar que você sabe, é só para você sabe inverter funções e fazer uma álgebra maluca lá para chegar no outro gráfico. Então, a questão é o que só varia, né? Por isso tinha que ser tipificado com um crime, né, cara? Quando eu vi a prova, eu nem acreditei, tipo assim, qual o sentido uma questão dessa? Cálculo 2A lá na UF, que é a parte de integração, eu vi um professor ficar uma coisa dessas e a gente foi questionar ele. Aí eu vi na boca dele, não, porque na hora da prova o aluno tem que ter um insight. Assim. Então é uma avaliação espiritual, se você estiver muito conectado, assim, aí de repente chega para você, senão. E nessa prova, eu lembro, eu era calor aqui no primeiro ano de graduação, eu fiquei tentando resolver essa integral de várias maneiras, substituir na série, eu perdi tempo da prova, que eu podia estar fazendo outras questões fazendo isso, aí errei, deixei em branco, sei lá, não saiu. Pô, o que você está fazendo ali? Pegadinha. Enfim, mas aí aproveitando do conteúdo aí, vamos falar um pouco de avaliação. A gente não fechou ainda a avaliação, que a gente quer também conversar com vocês, mas uma coisa assim que a princípio a gente pretende fazer, e nessa turma vai dar para fazer, vamos ver, acho que a turma não vai estar muito grande, uma galera, porque daqui tem 6 pessoas, tem 5 pessoas do Demate e o Paulo que não apareceu no Siga para mim, não sei porquê, são coisas do Siga, mas então a gente vai conseguir fazer aquela coisa de dar questões para vocês fazerem em casa e fazer aquela prova oral, tá? Beleza? Que é o que eu já tinha conversado com vocês. Então, a princípio, a gente pensa em fazer assim, a gente ao longo das semanas a gente vai dando tipo uma questão sobre aquele conteúdo para vocês fazerem em casa, aí tipo assim, no meio da disciplina a gente faz uma prova oral sobre as questões que tiverem sido feitas até então, beleza? Então isso é uma coisa, e as outras coisas que a gente pensou, de repente a gente fez seminário. Eu acho assim, como vocês são professores, né, como você expõe uma coisa que você aprendeu é o dia a dia, né? Então, seminário nesse sentido, assim, uma microaula, né? Porque a aula na escola às vezes é mais longa, mas como que você vai apresentar isso? Eu acho isso super importante, né? Aprender a expor. Aí, de repente, eu pensando agora, esse seminário pode ser relacionando isso com a educação básica. Eu acho, faz todo sentido. De matemática e física, na educação básica. E pensando também que na educação básica também tem essa separação que ele está falando aqui entre matemática e física. Né? Assim, uma coisa que eu acho que por exemplo, vetor, os alunos veem em matemática. Né? Assim. Também. Em geral é assim, não é? Na educação básica. Assim. E a gente vai falar aqui de algo linear, vai falar assim, ideia de vetor. Então, tipo assim, a princípio a gente pensou que a avaliação foi isso, né? E aí, de repente, fazendo seminário, a gente pode fazer aquilo que vocês escreverem um artigo, tá? Pode ficar como uma coisa opcional, que é assim, escrever, pode de repente, eu estou pensando agora, eles fazerem um seminário e aí opcionalmente escrever um artigo. Para quem é do mestrado ou doutorado, eu acho que é bacana essa ideia de escrever um artigo, né? Assim, que é uma prática que vocês vão ter que ter. Então, escrever um artigo e de repente publicar sobre esse tema, beleza? Pode ser uma coisa assim, não sei se os alunos da licenciatura da física, de terceiro ou quarto período, vão ter esse gás, né? Mas eu acho que os alunos do Berkeley faz todo sentido. Fazer avaliações diferenciadas, cada um de acordo com o seu estágio na vida. Exatamente, né? É isso. Acho que isso por hoje, assim, né? Fico assim, até com uma certa preocupação que a gente fez toda essa discussão, porque a galera da física não chegou, pois a gente dá, passa o vídeo.
Tentar subir hoje. Eu entrei e ainda não, assim, o Silvio estava dando um problema, não consegui nem mandar aviso. Né, se alguém puder vir, assim, hoje. Mas de repente, porque os alunos da graduação não estão aparecendo no estudo para mim. Pois é, eles ainda estão em matrícula. Da graduação, acho que acabou ontem. Então, aí tem um dia que o Silvio rodar e aparecer para a gente. Se demorar muito, talvez uma opção seja. Eu acho que o Hugo é o coordenador da licenciatura, ele está em grupo de design, dos alunos. E até para dizer para terça que vem vir para cá, porque não ir para a sala. E aí manda o link no Google Classroom e pedir para ele assistir o vídeo lá. Isso. Da aula de hoje. E aí, até amanhã de manhã, Beleza. até amanhã de tarde, de repente. Aí acho que é isso. Alguma observação? Curtiram? Sim. Estão animados? Então, beleza. Então é isso, gente. Valeu. Obrigado e até semana que vem. Semana que vem o horário vai ser o mesmo, né? Então isso. Às vezes, semestre passado, a gente chegou a um consenso para começar 1h30 e terminar 5h30. Pode ser. Aí eu acho que Porque assim, para eles é melhor, muita gente dá aula de manhã, né? eu acho que a gente podia conversar com a galera na semana que vem. Assim, terça-feira é o dia do seminário do meu grupo. E às 11h30, então às vezes para comer, sem ser correndo, né? Comer com um pouco mais de paz, pensar um pouquinho mais tarde, é legal. Mas vamos marcar a semana que vem 1h mesmo. Aí a gente decide. Oi? Pode tentar começar de primeira, sabe? Mas como vai ver só nos novos semana que vem, então a gente marca 1h mesmo. Mas por isso vai esperar. Semana que Eu vem. acho até que eles vão gostar do bandejão, porque a galera come no bandejão Todo e mundo aí prefere, que eles chegam não na tem semana limite. de 40 minutos. Tá, beleza.